Em 1781, um único batalhão mudou o rumo da Revolução Americana e garantiu a vitória na Guerra pela Independência. Sem eles, não haveria Estados Unidos da América. Mas eis o que não te ensinam, quase metade deles era negra. E depois de sangrarem pela liberdade, os Estados Unidos apagaram seus nomes, negaram-lhes a cidadania e venderam seus filhos de volta à escravidão. O ano é 1775 e as colônias americanas estão em caos. A Guerra da Independência acaba de começar. E se você acreditasse no que te ensinaram na escola, pensaria que foi uma luta nobre liderada por ricos proprietários de terras brancos lutando pela liberdade. Mas a verdade é muito mais complexa, muito mais desesperada e muito mais reveladora sobre o que os Estados Unidos realmente eram. O exército continental de George Washington estava se desintegrando. Homens desertavam às centenas. Doenças devastavam os acampamentos. Os britânicos tinham a marinha mais poderosa do mundo, soldados profissionais treinados em táticas de guerra europeias e recursos que faziam os colonos parecerem crianças brincando de guerra. A revolução estava à beira do colapso antes mesmo de começar. Washington precisava de homens. Ele precisava de soldados. Ele precisava de qualquer pessoa disposta a lutar. Mas havia um problema. Naquele exato momento da história, quase 500.000 de africanos escravizados viviam nas 13 colônias. Eles construíram as estradas, colheram as plantações, ergueram os edifícios e geraram a riqueza que tornou a revolução possível. E não tinham liberdade, direitos ou futuro. Eram propriedade. Mas ambos os lados nessa guerra viram uma oportunidade em seu desespero. Em novembro de 1775, Lord Donore, o governador real da Virgínia, emitiu uma proclamação que causou grande comoção nas colônias. Qualquer pessoa escravizada que escapasse de seu senhor e se juntasse às forças britânicas teria sua liberdade concedida. Era uma estratégia militar, não um despertar moral. Os britânicos não passaram a se importar repentinamente com a libertação dos negros. Eles queriam enfraquecer a economia colonial e recrutar soldados. Mas para milhares de pessoas escravizadas, não importava o motivo da oferta. Era uma chance de liberdade, e eles a agarraram. Milhares de homens, mulheres e crianças negras fugiram das plantações e correram em direção às linhas britânicas. Arriscaram tudo. Se fossem capturados, seriam torturados, vendidos e separados de suas famílias ou mortos. Mas eles fugiram mesmo assim. Os britânicos os organizaram em unidades como o Regimento Etíope. E, de repente, o exército continental se viu em crise. Os patriotas escravistas entraram em pânico. Se os britânicos continuassem recrutando soldados negros, toda a economia do Sul entraria em colapso. Os donos de plantações exigiam providências. Mas havia um medo mais profundo por trás do argumento econômico. Eles estavam apavorados com homens negros armados. Estavam apavorados com o que significaria se os escravizados percebessem que podiam lutar. Assim, durante os 2 primeiros anos da guerra, Washington e o Congresso Continental se recusaram a alistar oficialmente soldados negros. Mas o desespero tem o poder de mudar mentalidades. Em 1777, o exército continental estava sofrendo uma enorme perda de soldados. O número de alistamentos estava despencando. Regimentos inteiros estavam reduzidos a efetivos mínimos. Os estados do norte, que tinham populações escravizadas menores e suportavam o peso dos combates, começaram a ruir. Rhode Island, enfrentando uma cota que não conseguia preencher apenas com homens brancos, tomou uma decisão radical. Em fevereiro de 1778, a Assembleia Geral de Rhode Island aprovou uma lei que permitia que homens escravizados se alistassem no exército continental em troca de sua liberdade. Seus senhores seriam compensados pelo Estado. Era uma medida transacional, fria e pragmática. Mas para os homens que se alistaram, representava tudo. Mais de 200 homens negros se juntaram ao que ficou conhecido como o primeiro regimento de Rhode Island, disseram-lhes que estavam lutando pela liberdade. Disseram-lhes que seriam livres. Eles acreditaram. Mas crença e realidade eram duas coisas muito diferentes. Desde o momento em que o regimento foi formado, ele foi tratado como inferior.
Os soldados negros receberam mosquetes obsoletos, uniformes esfarrapados e salários menores do que seus colegas brancos. Representantes do Sul no Congresso ficaram furiosos com a mera existência da unidade. Proprietários de escravos reclamaram. Jornais zombaram da ideia de patriotas negros. Até mesmo alguns oficiais do Norte expressaram repulsa ao pensar em servir ao lado de ex-escravos. E foi aí que o apagamento começou. Não depois da guerra, não décadas depois, mas imediatamente. Enquanto esses homens ainda estavam vivos, ainda lutando, suas contribuições eram minimizadas, seus nomes omitidos dos relatórios, sua existência tratada como uma necessidade embaraçosa em vez de um motivo de orgulho. A história não estava sendo escrita, estava sendo editada, e os soldados negros estavam sendo apagados em tempo real. Então chegou o 29 de agosto de 1778, a Batalha de Rhode Island. Este é o momento que deveria ser ensinado em todas as aulas de história nos Estados Unidos, mas a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. As forças britânicas, apoiadas por mercenários hessianos, lançaram um ataque massivo para esmagar a retirada americana de Newport. O exército continental estava cercado, em menor número e correndo sério risco de aniquilação. Se fossem destruídos ali, a revolução no norte estaria acabada. Washington ordenou a retirada, mas alguém tinha que manter a linha. Alguém tinha que ganhar tempo para que o resto do exército escapasse. O 1º Regimento de Rhode Island foi enviado à frente. Esses homens, muitos dos quais haviam sido escravizados apenas alguns meses antes, agora eram chamados a se interpor entre o exército continental e a destruição total. E eles o fizeram. Por 4 horas, os soldados negros do 1º Regimento de Rhode Island repeliram 3 investidas distintas das tropas de elite de Hesse. Baionetas se chocando em um brutal combate corpo a corpo. Tiros de mosquete rasgando o ar. Sangue encharcando o solo. Homens caíram, mas a linha resistiu. Eles não recuaram. Não se quebraram. Salvaram o exército continental. Um oficial escreveu em seu diário que o regimento negro lutou com bravura desesperada. Outro observou que sua defesa foi a melhor ação de toda a guerra. Mas quando os relatórios oficiais foram enviados ao Congresso, quando os despachos foram redigidos para os jornais, algo estranho aconteceu. A raça dos soldados foi convenientemente omitida. Eles foram listados apenas como tropas de Rhode Island. A história foi higienizada. A verdade foi suavizada. A borracha continuou a ser apagada. O 1º Regimento de Rhode Island não parou por aí. Eles lutaram em quase todas as principais batalhas no Teatro de Operações do Norte durante o restante da guerra. Eles estavam no cerco de Yorktown em 1781, quando Lord Cornwallis se rendeu e os Estados Unidos conquistaram sua independência. Eles estavam lá. Eles lutaram. Eles sangraram. Eles sobreviveram. E quando a guerra terminou, eles esperaram pela liberdade prometida. Mas é aqui que a traição se torna imperdoável. Após a guerra, após a vitória, após a independência ter sido assegurada, muitos dos soldados negros que lutaram pelo exército continental tiveram sua liberdade negada. Proprietários de escravos do Sul exigiram a devolução de suas propriedades. Alguns soldados foram reescravizados. Outros não receberam terras, pensão ou qualquer compensação. O país que eles haviam salvado não queria reconhecê-los. O próprio George Washington, o homem venerado como o pai da nação, devolveu pessoalmente soldados escravizados a seus senhores como parte do Tratado de Paris em 1783. Homens que lutaram sob seu comando. Homens que arriscaram tudo por uma revolução construída sobre a ideia de que todos os homens são criados iguais. Ele os devolveu à escravidão porque a união política com os proprietários de escravos era mais importante do que honrar as promessas feitas aos patriotas negros. E em Rhode Island, o próprio estado que libertara esses homens para lutar, novas leis foram discretamente aprovadas, garantindo que os filhos de soldados negros ainda pudessem nascer escravos. A promessa de liberdade tinha letras miúdas. Tinha condições. Tinha limites. E esses limites sempre foram concebidos para proteger a supremacia branca. Mas o ato mais cruel de todos foi o apagamento.
Em uma geração, a história dos soldados negros na Revolução estava sendo sistematicamente apagada da memória americana. Os livros didáticos não os mencionavam. Pinturas de batalhas famosas retratavam apenas soldados brancos. Monumentos e estátuas homenageavam generais e heróis brancos. O primeiro regimento de Rhode Island foi discretamente dissolvido, seus registros dispersos, seus soldados esquecidos. Na década de 1800, a narrativa dominante da Revolução Americana era a de patriotas brancos lutando pela liberdade contra a tirania britânica. As contribuições dos negros foram reduzidas a notas de rodapé, quando sequer mencionadas. E isso não foi por acaso. Essa foi uma escolha, um esforço deliberado e coordenado para reescrever a história de uma forma que justificasse a escravidão, que sustentasse a supremacia branca, que apagasse a verdade incômoda de que a América devia sua própria existência a pessoas que se recusava a ver como humanas. Eis o que não te ensinam. Pelo menos 5.000 soldados negros lutaram no exército continental. Outros 20.000 lutaram pelos britânicos, buscando a liberdade que os patriotas se recusavam a lhes conceder. Em alguns regimentos do norte, os soldados negros representavam 25% da força de combate. Eles estavam em Bunker Hill. Estavam em Saratoga. Estavam em Trenton. Estavam em Yorktown. Sem os soldados negros, não haveria Estados Unidos da América. E por 200 anos, seus nomes foram apagados. Suas histórias foram suprimidas. Seus sacrifícios foram descartados como irrelevantes. Foi somente na década de 1990 que os historiadores começaram a recuperar seriamente essas narrativas apagadas. Lápides foram descobertas em cemitérios esquecidos. Registros de pensões foram desenterrados em arquivos empoeirados. Os descendentes começaram a se manifestar, compartilhando histórias familiares que haviam sido transmitidas em sussurros porque a história oficial não tinha espaço para elas. Em 2002, o primeiro regimento de Rhode Island foi finalmente homenageado com um monumento, 2 séculos atrasado. 200 anos depois de esses homens terem lutado, morrido e sido apagados, o monumento permanece de pé, uma admissão silenciosa de que a história errou. Mas monumentos não desfazem o apagamento. Eles não trazem de volta os soldados que morreram sem reconhecimento. Eles não curam o trauma geracional de ser excluído da história da fundação do próprio país. Não se trata apenas de heróis esquecidos. Trata-se de um sistema deliberado e calculado de apagamento histórico, projetado para manter uma mentira. A mentira de que a América foi construída apenas por pessoas brancas. A mentira de que os negros foram vítimas passivas da história, em vez de agentes ativos de mudança. A mentira de que a liberdade foi um presente concedido por fundadores benevolentes, em vez de um direito pelo qual lutaram e conquistaram pessoas de todas as cores. A história não é neutra. Ela é escrita por aqueles que detêm o poder. E por gerações, aqueles no poder escolheram esconder a verdade. Escolheram proteger uma narrativa que justificava a escravidão, a segregação e o racismo sistêmico. Escolheram apagar os soldados negros porque reconhecer suas contribuições teria minado toda a ideologia da supremacia branca. Se os homens negros podiam lutar tão bravamente quanto os homens brancos, se podiam salvar o exército continental, se podiam conquistar a independência de uma nação, então como alguém poderia justificar tratá-los como propriedade? Mas eis a questão sobre a verdade. Ela não permanece enterrada para sempre. Ela ressurge. Ela rompe as rachaduras. Ela exige ser ouvida. E agora, mais de 2 séculos depois, finalmente estamos começando a contar a história completa da Revolução Americana. Finalmente estamos dizendo os nomes que foram apagados. O soldado Cato Hall, o sargento Prince Bent, o cabo César Taré e centenas de outros cujos nomes jamais saberemos porque os registros foram destruídos ou nunca foram mantidos. Esses homens não lutaram por glória. Eles não lutaram porque eram ingênuos sobre o que era a América. Eles sabiam. Eles sabiam que lutavam por um país que os escravizava, que os considerava menos que humanos, que provavelmente os trairia assim que a guerra terminasse. Mas lutaram mesmo assim. Lutaram porque a liberdade valia a pena morrer por ela, mesmo que o país que defendiam se recusasse a concedê-la.
Lutaram porque acreditavam em um princípio no qual os próprios Estados Unidos ainda não acreditavam, em que todas as pessoas merecem liberdade. Salvaram uma nação que os apagou da história. Mas nós não. Nós nos lembramos. Contamos suas histórias. Honramos seu sacrifício. Porque a história pertence a todos. E a verdade, não importa quanto tempo tenha sido enterrada, sempre encontrará o caminho de volta à luz.